Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, porque agora o nosso programa é reprisado, mas agora nós estamos aqui ao vivo. Eu quero começar agradecendo a Deus pela essa grande oportunidade, mais uma vez, de estar aqui e poder contribuir com a vida de cada um de vocês, porque aqui nós estamos cuidando. Eu estou cuidando da minha alma, contribuindo, e você que está aí do outro lado pode ter certeza que a gente vai acessar a sua alma e você vai aprender a se conhecer melhor. Quero agradecer a Deus, quero agradecer a vocês que estão aí, quero agradecer a toda a equipe que está aqui, sabe, se empenhando, se dedicando para que tudo isso aconteça. Você deve estar estranhando, né? Porque hoje está num formato diferente, porque as minhas masters não estão aqui de corpo presente, mas estamos ligadas no mesmo propósito. Mas, ao decorrer do programa, a minha amiga Joyce, a minha amiga Camila vão entrar aqui ao vivo conosco. A nossa Joyce, ela está se especializando mais e mais numa super imersão business, para poder acrescer mais ainda no conhecimento dela. Porque uma das coisas que vamos levar aqui no nosso tema hoje é que nós devemos crescer em conhecimento em todo o tempo. Em todo o tempo. E para você que é empresário, vou aproveitar e falar. Você que é empresário, que está querendo mudar a sua empresa de nível, alavancar os seus negócios, a Joyce está voltando aí cheia de novidades. É só contactar o Reaja lá no Instagram, que nós temos a ferramenta certa para você. Agora, quero falar para vocês, tudo convidado ilustre que está aqui. O Francisco, não sei se vocês lembram, na nossa primeira edição, no nosso primeiro programa, no programa de estreia, eu te falei de um cara criativo, de um cara visionário, de um cara que é o idealizador disso tudo. Ah, mas antes de eu te apresentar, Francisco, antes de eu te apresentar, eu tô com essa colinha aqui porque eu quero falar tudo direitinho, olha só. Nós estamos ao vivo por todo o Brasil, nós estamos ao vivo por mais de 196 países e você pode nos acompanhar por as principais plataformas do seu smartphone ou da sua TV e pelo nosso site, que é www.tvondasplay.com.br. Interage com a gente, não esquece de mandar sua pergunta e seu comentário. Eu amo comentário, né? Agora eu vou passar para o Francisco. Quero que você fale um pouco, Francisco, de você, o que você faz e por que a gente está com esse tema hoje, já que empreendedorismo, a gente está aqui para cuidar de pessoas, para falar de pessoas. Por que a gente vai falar desse tema hoje, Francisco? Fala comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, olá. É um prazer estar aqui. Estou substituindo duas grandes mulheres, né? Joyce Azevedo e Camila do Canto. Você acabou de falando, né? Camila, A Camila, ela teve pegou um resfriado forte, ficou sem voz. E esse é a grande mágica do programa ao vivo, né? A gente está sujeito a essas condições. Aí me contrataram a peso de ouro, não recebi ainda, mas vou receber. Mas ela também vai vir contribuir. Elas estamos ligadas. Vão aparecer ao vivo. Dependendo das condições físicas dela, ela vem com a gente. Sim. Então, sobre o tema de hoje, empreendedorismo, né? Até a Carla falou, por que a gente vai falar de empreendedorismo se a gente fala sobre desenvolvimento humano e como ajudar as pessoas a cuidar das suas almas, né? Você pode explicar de novo aquela questão do espírito, da alma e do corpo, que eu acho que é muito importante para as pessoas terem consciência. Nós somos seres trinos. Nós somos um ser espiritual que habitamos num corpo, temos uma alma, estamos vivendo uma experiência terrena aqui na Terra. E nós estamos aqui para cuidar da nossa alma, das nossas emoções. O corpo nós alimentamos com alimento físico, com exames periódicos, com atividade física. O corpo nós alimentamos dessa forma. O nosso espírito é com o Criador, é com Deus. Nós só alimentamos o nosso espírito exatamente com quem nos criou, com Deus. E a nossa alma é onde se encontram as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas crenças. Crenças é tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu a decorrer da tua vida, principalmente na tua infância, que são formadas de forte impacto emocional ou por repetição. Essas crenças determinam exatamente os seus resultados hoje. Gostou da definição? Muita clareza. Gente, tiver alguma dúvida, chama a gente lá no Instagram, tá? @programa.reage. A gente vai ter o maior prazer em esclarecer. Então, como a Carla falou, a gente orienta as pessoas a cuidarem da sua alma. E para quem não conhece isso, a alma são os pensamentos, são as nossas emoções. Eles são capazes de provocar
no nosso corpo, por exemplo, uma obesidade por algum trauma ou também nos afastarmos da presença de Deus. Então, esse equilíbrio das três, como ela falou, nós somos trinos, é muito importante. Então, a gente cuida dessa parte, assim como um bom psicólogo, um terapeuta. E nós temos formação em coach e a gente ajuda as pessoas. E esse programa é para isso, tá, gente? Para ajustar cada vez mais a vida de vocês na alma, das emoções, para que vocês possam ter o equilíbrio espiritual e o equilíbrio no seu Gente, corpo. dá licença, Francisco. Esse cara, preste atenção. Ele olhou, ele viu eu, Joyce e Camila, as nossas expertises. Na verdade, nós temos uma formação em comum. Nós, no final de novembro, nós tivemos um encontro de nós três. Na verdade, tinha mais uma, a Nájila, que eu vou ter a oportunidade de falar dela aqui, que ela vai entrar ao vivo com a gente a qualquer momento. Que é uma master top, que já está voando, está impactando vidas, transformando histórias. Ele olhou para nós, viu cada uma com as suas características, com as suas expertises e entendeu. Eu costumo dizer que é inspiração divina. Ele entendeu, é sobre isso que eu queria que ele falasse, antes de começar. Ele entendeu que nós três juntas podemos ir muito mais longe. Ele entendeu que nós três juntas vamos completar uma a outra e poder verdadeiramente entrar e alcançar, meu Deus, a transformação que a gente tanto quer. Entende? O reaja, a culpa é dele, desse cara aqui. Pode botar na minha conta, eu pago, eu pago. Então vamos lá. A Carla, gente, vou retribuir. É uma pessoa que tem o maior nível de gratidão desse mundo. Quem quiser se espelhar na Carla, conversa com ela. Qual é o seu Instagram? @EuAraújoCarla. Chama ela, conversa, entende um pouco dessa questão da gratidão. Então vamos lá, vamos falar sobre empreendedorismo, né? Por quê? Porque se a gente cuida de pessoas, se a gente cuida de alma, por que a gente vai falar de empreendedorismo, Francisco? Uma empresa é composta de pessoas, né? Sim. Então, não existe uma empresa sem pessoas. São feitas por pessoas? Isso. Então, vamos primeira chave. Quem não entende de pessoas, não entende de negócios ou não entende de pessoas. Ou não entende de empresas, ok? Perdão. E também não entende de relacionamento, tá? Tudo está na nossa base da criação e nossa formação, tanto de crença positiva quanto limitante. Ok? Ok. Você conhece alguma empresa que não tenha pessoas? Não, claro que não. Então, Óbvio que não. Então a gente vai falar de pessoas. A gente podia estar falando aqui da questão tributária, fiscal, trabalhista, não, mas a gente vai falar do que a gente domina e que acha importante, que são pessoas. Como é que é formada uma empresa hoje, Carla? Então, eu gostaria de falar um pouco de empreender, para a gente começar o assunto empreender em pessoal. Sim. Né? Eu entendo que empreendedor exige muitas características, na internet precisa desenvolver isso, precisa desenvolver aquilo, precisa... Eu costumo dizer que o cara que é empreendedor, a pessoa que é empreendedora, é o inconformado, é aquele que entende que ele é grato pelo que ele tem, ele é grato pelo que ele é, mas ele entende que ele tem que fazer alguma coisa para mudar o mundo. Empreender não é só pensar no seu próprio negócio ou na sua empresa ou no que você pode proporcionar para você, para si próprio. Uhum. E sim entender que através daquela ideia que ele tem, através daquela inovação que ele está tentando empregar, quem que ele vai alcançar? Quais são as vidas que ele vai mudar? O que ele vai poder agregar para o mundo ou para quem está em sua volta com essa ideia? Eu acho que empreender é muito por aí, Francisco. Você concorda? Eu compactuo com o que você falou. Eu acho que quando o seu propósito é ter uma empresa que você vai transformar pessoas, o negócio fica muito mais fácil, porque Deus está acompanhando a gente, né? Mas como é que a gente... Tem duas situações que a gente abre uma empresa hoje, que é, eu tenho um dinheiro, trabalhei a vida inteira, então consegui algum capital, vou empreender. Porque, na verdade, empreender é o sonho de muitas pessoas, né? Então, eu vou empreender. Como? Eu corro atrás, por exemplo, de uma franquia. Eu tenho dinheiro, compro atrás de uma franquia, que ela já é toda formatada, entro com capital e já pego todo o know-how lá da franquia. Detalhe, as franquias, normalmente, eles têm processos, normas, mas não trabalham pessoas, tá? Eu já andei um pouco nesse meio de franchise, de franquia, eles não desenvolvem pessoas. Então tem que ter muito cuidado quando você fizer a opção por uma franquia, escolha uma que desenvolva pessoas. Ou então, chame a gente que a gente desenvolve as pessoas para você, com toda certeza.
Sim. E a outra forma é o seguinte, eu quero empreender também e eu tenho uma ideia. Surgiu uma ideia. Mas não tenho recurso. Não tenho recurso. E aí como é que eu faço? Aí eu chamo meus parentes. Quem são os parentes? São irmãos, primos, chamo amigos para trabalhar, minha esposa e por aí vai. Nenhum deles tem a capacidade, ou perdão, a capacitação para gerir negócio. Nem eu estou abrindo porque é a tua ideia. E a gente vai abre na força do braço. O que acontece? Normalmente existe aquele boom inicial de crescimento, mas por problemas relacionados a pessoas, eu acabo tendo grandes problemas lá na frente. Aí, por exemplo, o ruim de a gente contratar um parente é um amigo. Eu já escutei muito empresário contratou um amigo e ele não conseguia nem gerir essa pessoa porque ela não queria trabalhar. Então, os dois exemplos que você me deu Meu aqui, amigo. volta para as pessoas. Sim, sim, a gente está falando de pessoas o tempo todo. Uhum. Não tem outra forma. Então a gente vai até em outra chave. São 3 frases que a gente junta em uma, tá? Uma empresa, ela é feita por Pessoas. Quem são essas pessoas? Empresários. Sim, Uma líderes. empresa é feita de Pessoas. funcionários. E uma Fornecedores. São pessoas. pessoas. E uma empresa é feita para Pessoas. pessoas. Então quando a gente junta isso tudo, gente, ó, uma empresa é feita por pessoas, de pessoas e para pessoas. Agora vamos desmembrar de novo, Carla. Quem são essas pessoas? Os sócios, né? Os Sim, empresários. sócios, os líderes. Agora, Gestores. na sua ótica, no seu conhecimento, esses empresários têm crenças limitantes? Tem crenças limitantes. Eu mesma tive que ressignificar uma crença muito forte. Eu aprendi, na verdade, eu aprendi agora que foi uma crença que me retardou os meus resultados que eu tenho hoje. Crença Então, forte. Depois eu vou dar um exemplo. Então, eu resolvi empreender, sou empresário. Abri uma empresa. Minhas crenças estão livres ou elas me acompanham? Acompanho. Então, qual é o grande problema? Quais são as crenças, mais ou menos, que um empresário pode ter nessa jornada dele? Eu acho que determina muito crença de escassez. Muito boa. Está relacionada ao dinheiro, isso vai impactar. De não contratar pessoas qualificadas. Vem tudo da escassez. Sim. Quantas pessoas... Achar que tem que economizar isso em pessoas. Sim. Quantas pessoas você que está assistindo a gente agora aqui conhecem empresários que contratam barato, que ficam reclamando de impostos, de condição trabalhista, mas contratam barato. E isso, contratar barato significa ter um profissional não tão qualificado igual ele quer. A matéria-prima mais importante para nossa empresa. Isso aí. Você são falou as de pessoas. matéria-prima, eu vou no fornecedor, vou comprar mais barato. Será que essa mais barata é questão de qualidade? Não está ligada, tá? Não necessariamente. Então, quando eu contrato uma pessoa com um valor acima do mercado, eu posso exigir que a produtividade dela seja acima do mercado. Então, tem que estar congruente. Contrato excelentes pessoas e pago excelentes remunerações para que essa possa me retornar. Ok? Então, uma delas que a Carla falou, qual é? Crença de escassez. Tem outras também, né, Carla? Existem. Capacidade, merecimento. Então a pessoa, ela abre determina os resultados. Ela abre uma empresa, determina o resultado, mas ela não se vê capaz. É verdade. Porque o sonho dela é maior do que a capacidade dela. A gente está com a Joyce aí agora? A gente pode chamar ela? Ainda. Gente, surpresa. Calma aí, Joyce, calma aí. Joyce ao vivo lá de Curitiba. Ela deve tá uma querendo super falar. imersão. Ela deve Uma tá- super imersão. Aí vamos lá, Então vai, então. conclui seu Então o pensamento, empresário, meu amigo. ele tem crenças Sim. que devem ser tratadas. Sim. E o resultado da empresa está ligado a essa crença? Deixa eu dar um exemplo, então, de uma crença que eu tive que ressignificar, que foi muito forte, que determinou meu resultado. Então, eu muito nova, eu perdi meu pai, minha mãe teve que sair para trabalhar, já muito novinha, eu tinha 3 anos de idade. Meu pai faleceu, a minha mãe teve que sair para trabalhar. E aí eu fui viver com os meus avós. Então, a minha criança entendeu que naquele período, a criança não entende, né? Sim. Que naquele período que a minha mãe teve que me largar para poder sair para trabalhar, entendeu que o trabalho era o que fazia com que minha mãe tivesse que me abandonar naquele período. Sério? Sim, a minha criança entendeu isso com o tempo que eu consegui entender. Então minha empresa estava bombando. O que aconteceu comigo? Eu repelia
o que me fazia. Sim. Entende? A minha empresa estava bombando. No primeiro obstáculo que vinha, eu desistia daquilo, eu abandonava. Assim como eu me sentia na infância, por conta de crenças que não foram ressignificadas. Isso é muito forte, tá, Depois gente? eu consegui identificar, hoje eu empreendo, eu comecei a empreender na pandemia. Entende? Por conta da crença que foi ressignificada. Porque eu dava um jeito de me sabotar no meu subconsciente e voltar ao estado de abandonar aquilo que fazia com que minha mãe me abandonou na minha infância. Vamos chamar a Joyce agora? Aê! Minha amiga ao vivo. Aê, Joyce. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, que saudade. Muito Cadê legal, você? muito bom estar aqui, estou acompanhando. Tá acompanhando? O que vocês estão falando. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Sim, estamos sim. A gente está falando, você ouviu? De crenças. Crenças e principalmente escassez. É. Ouvi. Eu quero começar agradecendo. E agradecer também ao Hotel Astron, que reservou um espaço aqui com muito carinho. Estou sendo muito bem tratada aqui. Eles falaram no início, eu estou em São José dos Pinhais, no Paraná, que é aqui do ladinho de Curitiba. Tá um frio gostoso, muito diferente do que a gente está acostumado aí no Rio. Mas assim, que delícia. Tem sido momentos incríveis de conhecimento e experiências fantásticas do lado de grandes empresários do Brasil, do lado de grandes treinadores, para a gente poder levar para vocês mais conhecimento, mais técnica de gestão, técnica de processo, técnica de como empreender da maneira correta. Já quero deixar para vocês aí o recadinho de mandem as suas dúvidas. Eu estou aqui para tirar dúvida, Castro vai tirar dúvida. Castro, muito obrigada por estar trazendo seu conhecimento para o nosso público do Reaja. Você que é o grande idealizador e uma grande inspiração de empreendedorismo. Quero que você saiba que eu sou sua fã. Carla, tá extraordinária. Aê, Carla. Te amo, amigo. Vamos falar, não pode faltar, né? Não. Vamos falar aqui um pouquinho, gente, do que vocês estavam falando. Eu queria só voltar numa pauta, antes da gente falar de crença de escassez, sobre empreender. O quanto empreender não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um empreender. E é um ato de coragem empreender. É tudo sobre pessoas. E a pandemia, ela trouxe essa oportunidade das pessoas criarem coisas novas, criarem novas oportunidades. Então, o mercado de trabalho mudou muito durante a pandemia. E existem vários níveis de empresários e de empreendedores. Geralmente, as empresas começam com alguém querendo empreender. É alguém que, por algum motivo, tem um sonho, tem uma visão, ou está saturado de ser colaborador, de ser funcionário e quer fazer de uma forma diferente, acredita que quando ele tiver a oportunidade ele vai ter resultados diferentes porque ele vai agir de maneiras diferentes. Mas empreender não é para qualquer um. Precisa ter muita coragem, muita disposição. E a gente não está preparado para empreender, não existe. Hoje, a gente vem avançando em conhecimento e existem cursos, mas um médico que sai de uma faculdade, ele é preparado para ser médico, ele não é preparado para empreender no negócio dele, que é ter um consultório. Um dentista, você que começa a vender produtos, você começa a vender, sei lá, começou com alguma marca aí de cosmético, começou a vender pela necessidade. Você não estava preparado, você não estudou para aquilo. E quando estuda da parte cognitiva, não tem aquele conhecimento de técnicas de gestão de negócio, como gerir seu dinheiro, como gerir seu tempo. Porque para empreender, gente, além de ter muita coragem, você tem que ter muito controle de emoção, controle financeiro, controle de tempo. Você deixa, dependendo da forma que você olha para o seu negócio, você é a pessoa que mais vai investir tempo no seu negócio. E, inicialmente, eu quero trazer a clareza que é assim mesmo que funciona. Os negócios, as empresas, geralmente começam com o empreendedorismo. Você tem uma ideia. E é natural, você vai começar, você vai ter o seu Começa assim mesmo. Mas você vai começar sozinho, no empreendedorismo. Então, se você hoje está aqui assistindo a gente e é uma empreendedora, é um empreendedor, saiba que você está no caminho certo, você já está muito à frente de pessoas que têm vontade, mas nunca realizaram. E com as ferramentas certas, com o conhecimento certo,
você pode alavancar muito seu negócio, escalar seu negócio. A gente vai falar para empresas, empresários, gestores, líderes, mas a gente está falando também de pequenos empreendedores que começam com um sonho. E eu conheço muitos que começaram com um desejo ardente de fazer a diferença e hoje tem empresas gigantescas. Primeiro, tem que ser sobre pessoas. Se você vai empreender em alguma... empreendedorismo, o que o negócio vai mudar na vida de pessoas? Sim. O que você leva para pessoas? Ah, que transformação. Poxa, Joyce, eu estou empreendendo, mas eu comecei a fazer docinho, brigadeiro para vender. É empreendedorismo, você está empreendendo, é um tempo. Você está investindo dinheiro, tempo, para ter resultados. E pode ser o início de uma escalada extraordinária. Mas você está preparado para essa conversa? Ô, Joyce, valorizar os pequenos começos. Valorizar os pequenos começos, né, Joyce? Um sucesso extraordinário, mas também a paralisar, ficar estagnado. Então, empreendedorismo. Hoje, talvez o seu ponto de partida seja você sozinho começando o negócio. E não precisa ser dolorido, não precisa ser difícil. Você pode ter técnicas, estudar, trazer o conhecimento certo. E é para isso que eu estou aqui, para pegar na sua mão e falar, você não está sozinho, eu vou te levar para um outro nível e fazer as coisas acontecerem com gestão, com a técnica certa, com o conhecimento certo. Porque quando eu comecei, eu não tive isso. Eu tinha apenas um sonho. E o meu sonho sempre passou por transformar pessoas. E o que hoje o seu negócio, o que você quer começar a empreender, vai impactar na vida de outras pessoas? Ah, eu estou vendendo brigadeiro. Vamos voltar no brigadeiro. Eu estou empreendendo vendendo brigadeiro. Qual a experiência que o brigadeiro proporciona? Porque você não está vendendo brigadeiro, você está vendendo um prazer. Você está vendendo um momento que talvez para aquela pessoa ali... Tem gente que precisa, né? Até eu estou em contato com... A conexão está um pouquinho falha, né? Mas é natural. Eu queria contribuir com o que a Joyce falou, que é muito importante. Ela falou assim, todo mundo tem um sonho de empreender, mas nem todo mundo consegue empreender. Então, se eu tenho um sonho e eu não consigo, eu tenho que me associar a uma pessoa que tem esse potencial. Por exemplo, a Carla, ela tem uma ideia, e a gente vai falar um pouquinho de perfil comportamental para a gente entender. A Carla tem uma ideia e eu tenho um perfil comportamental e eu tenho outro que complementa da Carla. Então, gente, quando vocês forem empreender, busquem uma cara metade ou a metade da laranja. Aí você está falando de sociedade, né? Sim, sempre. Não, estou falando de sociedade mesmo. Até porque para você caminhar com outra pessoa e poder dividir esse fardo que é pesado no início. Gente, todo mundo quer empreender. A maioria das pessoas saem assim, eu vou sair da empresa para empreender, mas ninguém fala da realidade. Ó. Você vai trabalhar mais dos seus funcionários, você tem contas a pagar e não é garantido, mas é importante, faz parte dos sonhos. Deixa eu só concluir a questão que eu estava falando antes. Quando a gente fala assim, voltando, tá? A empresa é feita por pessoas, empresários com crenças, né? Sim. Limitantes que podem atrapalhar o negócio. Aí quando a gente fala, a empresa é feita de pessoas. Quem são as pessoas? Os funcionários. Colaboradores. Os nossos funcionários. Que vem acompanhado de suas crenças também. Que vem acompanhado das crenças. Essa é a grande coisa que a Carla falou. Então eu tenho funcionários com crenças e eu, empresário, com crença. O que acontece aqui, gente? Eu tento sobrepor a minha crença como verdade sobre a crença das pessoas. Isso acontece. Qual é a consequência disso? Funcionários despreparados, desanimados, falta de engajamento. Patrão falando mal de funcionário, funcionário falando mal de patrão. Isso. Aí cai naqueles ditados que tem no meio trabalhista do Brasil, né? Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Infelizmente, isso não é verdade? E tem outra coisa. Já tem mudado, né? Em Castro, já tem mudado bastante. Estamos mudando, mas ainda a mentalidade, a histórica é essa aí. E ainda tem outra que é cruel, assim. Eles fingem que me pagam, eu finjo que trabalho. Esse é o pior, então, para manter Esse é o pior. Então, gente,
Então, o segundo... Porque ele fica quietinho, né? Ele não Isso atrapalha, mas também não produz. Esse é o segundo nível, que é uma empresa feita de pessoas. Então, são crenças do empresário, crenças do funcionário. Estou dizendo aqui, gente, que essas crenças são mais normais do que você imagina, tá? Mais normais. E hoje a gente consegue falar. E nós estamos nessa busca de ressignificar essas crenças que nos paralisam. Por que eu não cresço? Não é por falta de conhecimento, não é por falta de estudo, não é por falta de habilidade, mas por causa das minhas crenças. Mas você começou dizendo também, nós já vamos ver os comentários, já falta tem mais gente interagindo. Calma aí, falta mais um pouquinho, vai. Não, você começou dizendo a respeito do o cara que quer empreender, que ele tem uma ideia, mas que ele não tem recurso. Sim. Mas tem aquele também que quer começar sozinho, quer colocar a sua ideia. Ainda que o recurso dele seja pequeno, tem que valorizar o pequeno começo. Nem sempre dá para começar grande. A Joyce falou do exemplo do brigadeiro, né? Sim. Valorizar os pequenos começos. Sim. Mas começar, não é verdade? Sim. Começar. E outra coisa, já tô entrando. Ela falou sobre coragem, você nunca sobre atitude. Você nunca está pronto, você está preparado. Pronto nunca. Não. Então, não espere esse time, tá, gente? Mas quando eu estou falando, é do brigadeiro, mas que tem uma sociedade. Para o brigadeiro, ó, você compra a matéria-prima, você faz, você vende e você administra, tudo isso. Então, a orientação é que tenha uma outra pessoa com perfil comportamental congruente. Congruente não quer dizer que é o mesmo, porque geralmente você se atrai para as pessoas que têm o mesmo perfil que você. Imagina nós dois numa empresa. Ela é influente, eu sou influente. A gente ia fazer festa todo dia. E o planejamento? Planejamento zero, mas a gente ia ficar feliz, né? Só na hora de pagar as contas que a gente não ia ser feliz. Então tem um terceiro nível, gente. Ó. É uma empresa feita para pessoas, que são os nossos clientes. Nossos clientes são os nossos patrões. Eles têm o poder de demitir uma empresa. Demitir uma empresa. Então, se eu não compro, eu demito a empresa, vou comprar outra. E hoje em dia a concorrência é muito ampla, né? É verdade. Muito ampla. Ok? Então, também é um terceiro nível. São pessoas que têm crenças. Então, vai nessa consequência. Um gestor mal preparado, que não sabe gerir pessoas, não gere os seus colaboradores, que replicam para o consumidor final. Alguém já foi maltratado aí, quando foi comprar alguma coisa? Poxa. Eu faço um teste. Quer ser maltratado? Vai comprar alguma coisa domingo. Antigamente, quando eu era maltratado domingo, eu falava para as pessoas assim, ó, eu não tenho culpa de você estar trabalhando domingo. Mas hoje eu não falo não, tá? Porque hoje eu busco inteligência emocional. Beleza? Você não sabe por que ele passou, né? Para estar ali. A gente não sabe, mas faz parte do processo. Não é isso? Eu tenho que aprender. E trabalhar também domingo faz parte do processo. Então vamos às perguntas? Mas o empreendedor acha que só se ele abrir uma empresa, se ele for um super empresário, se a empresa for dele, que ele pode empreender. E na verdade ele pode empreender dentro de uma empresa que não é a dele. Só ele dando o que é melhor, fazendo o que é melhor, fazendo de melhor, né? Buscando ideias novas. Claro, crescer dentro da empresa, se ele também tem possibilidade de crescimento naquele lugar. Sim. Esse é um recadinho. Isso dá liberdade. Isso é um recadinho no final que a gente vai falar sobre o empresário, tá? Para valorizar os seus funcionários. Tá bom, meu master. Vamos lá. Vamos ver os comentários? Ok. Problema técnico, mas já vamos lá. Vamos lá. Não. Então, tá tudo tranquilo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Temos um comentário aqui da Meire. Parabéns, minha irmã Carla. Que Deus continue abençoando poderosamente. Você é lindamente como sempre. Oh, meu Deus, minha mentora, minha líder pastora. É lá dos Estados Unidos? Não, essa não. Outra? Essa daqui faz parte da minha, meu Deus, das minhas mentoras. Obrigada, muito obrigada pela tua audiência, muito obrigada. A tua intercessão é uma das responsáveis de eu estar aqui. Muito obrigada. Deus te abençoe também. Temos a Elises aqui mandando bom dia, mas aí é bom dia, boa tarde, boa noite também. Bom dia, boa tarde, grande boa noite amiga. Para você também. Grande amiga. Parabéns. Grande amiga, excelente nutricionista. É. Obrigada pela audiência. Vocês fazem parte disso. A Mary segue falando aqui, ela fez um outro comentário aqui. Boa, amo esse tema. Alma, corpo e espírito. Que bom que vou aprender mais. Sim. Isso aí. Muito bom esse tema mesmo, eu também amo. Como cuidar da alma? Repete aí de novo, que é muito importante. Vivendo o propósito, cuidando das emoções, identificando essas emoções e usando elas a seu favor. A alma hoje ela é capaz de tendenciar para o corpo. Por exemplo, vai passar um carnaval aqui. A alma tendencia para o corpo. Aí ela vai optar entre o carnaval e a palavra que
uma religião, uma igreja, tá? Então, cuide das suas emoções, porque a alma é muito tendenciosa. Temos o Jaime de São José. Achei este programa e parei aqui e estão falando dos responsáveis por gerar. São José dos São Campos. José dos Campos, São Paulo. Uhul, você é Achei bem-vindo, que Jaime. E estão falando dos responsáveis por gerar o emprego e renda neste país. Parabéns aos empreendedores. É Boa. verdade. Patrícia de Saquarema, o empreendedor tem que ter garra e muita perseverança. Obrigada, Patrícia. Muita perseverança. Eu costumo falar que tem que saber identificar o que é entre insistir e perseverar. Porque quando você insiste, dá errado, insiste no mesmo erro, acaba continuando no mesmo erro, né? Mas quando você persevera, porque a palavra de Deus diz, para pedir que Ele vai nos dar, para buscar que a gente vai achar e para bater que Ele vai abrir. Não é verdade? Obrigada, você é muito bem-vinda, Patrícia. Então vamos lá. É Patrícia o nome dela? Patrícia. Patrícia, procure alguém para dividir a empresa com você. É muito importante, senão você vai lançar a bola, vai cabecear, vai tabelar, vai fazer o gol, vai agarrar, e isso acaba sendo desgastante. O grande sonho de uma pessoa como empreender, assim, eu quero ser meu patrão e não trabalhar tanto. Mas quando você está sozinho, ou pelo menos tenha mentores, tá? Mentores para te orientar. Porque quando a gente está sozinho, a gente faz tudo isso e a gente acaba sendo escravo da empresa. Entenda porque que a gente trabalha muito mais. Entenda que você tem uma afinidade, uma aptidão. Se você é muito idealista, você é muito criativa, geralmente você não vai ter habilidade para planejar. E o empreendedor costuma, né, como você falou, cabeceia, né? O empreendedor costuma achar que ele pode dar conta de tudo. E se você tiver do seu lado pessoas capacitadas, Sim, bem remuneradas, muito que veste tua camisa, a missão da tua empresa, vai longe. Eu vou te explicar até um pouquinho sobre perfil comportamental rápido para entrar nisso aí, tá, Patrícia? Depois me fala o nome da pessoa de São José dos Campos que eu agradecer. Como é que é o nome dele? Não. O de São José dos Campos é Jaime. Jaime, prazer, tá? Obrigado. Eu concordo com você. Os microempreendedores individuais movimentam esse país. Foi uma boa estratégia de governo, mas que eu também vou falar. Então, olha só, em relação a perfil comportamental, eu sempre falo assim, ó, viva como influente. Porque ele é animado, ele conecta pessoas, ele está sempre para cima, ele gera resultados. Planeje a sua vida como um estável. O perfil estável, ele consegue planejar a vida toda para que você não tenha problemas lá na frente. Corra atrás dos seus objetivos como um dominante. Ele é muito focado no resultado, ele bate meta, ele corre atrás, ele traz os resultados. E trabalhe como um conforme, porque ele é voltado para qualidade. Então, se a gente não pode ter os 4, que pelo menos tenha um perfil congruente com o seu objetivo, tá, Patrícia? Me chama no Instagram, tá? Vamos lá. Joyce? Joyce. Opa. Então, eu queria acrescentar o que vocês estão falando aí e respondendo a Patrícia, falando um pouquinho com a Patrícia e para outras pessoas também que estão começando o negócio agora, é um risco muito grande as pessoas se tornarem de empreendedores, pularem diretamente para empresidiários. Empresidiário, isso é boa. Ótimo. Empresidiários. E assim, esses empresidiários a gente tende, tá, por conhecer da técnica, conhecer do produto, você que... Bom, gente, vamos lá. Infelizmente a Joyce está uma conexão ruim. Joyce, te amo. Vai voltar obrigado. depois do intervalo? Isso. Eu queria falar sobre MEI, gente. Vamos lá. Microempreendedor individual. É uma abertura que o governo deu para que a gente possa multiplicar as empresas. Muito boa. Só que tem um problema. O governo, ele incentiva a abertura do MEI, mas ele não ensina como deve ser um MEI. Então eu chego lá na internet, abro o meu MEI. E hoje o número de MEIs que estão na dívida ativa é muito alto, porque não pagam imposto, não geram resultado e vão naquele modismo. Então, muito cuidado, tá, gente? Quando abrirem empresas MEI, se cerque de pessoas, como a gente falou aqui, tenha um mentor, estude o seu negócio, estude o que você vai fazer, mas não deixe de empreender. Em momento algum aqui a gente está falando para parar, né? Não. Você... Vamos falar João 10:10? João 10:10? João 10:10 é...
Eu vim... Para que Jesus veio para que a gente tenha vida com abundância. Vida com abundância. Então, empreenda. Peguei ela, tu viu? Mas João 10:10 tá no coração dela. Sim. E tá na alma também. Com certeza. Beleza, gente? Comercial, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta, é sai muito daí, rápido. tá? Quando o assunto é gastronomia, precisa um bom gosto e requinte em seus pratos. No Divinos Restaurante você vai encontrar pratos refinados, temáticos artesanais, com preço tão agradável quanto os sabores. Almoços, jantares, happy hours, você comemora o seu aniversário em um ambiente familiar às margens da linda lagoa Barra de Maricá, Divinéia, Rio de Janeiro. Sextas e sábados, o dia todo, das 11 às 22 horas. Aos domingos, almoço das 11 às 16. Conheça nosso talharim divinos com frutos do mar. E toda sexta é dia da costela bovina com batata e agrião. Faça sua reserva, Zap 21 99885 3888. Siga no Instagram, Divinos Restaurante. Vem pro Divinos, Rua Cis Coelho da Silva 624, Divinéia, Barra de Maricá, Rio de Janeiro. O chefe Fernando Pochettini e o Décio esperam por você. Olá, já estamos aqui novamente. Olá. E agora a gente vai chamar a Camila. Camila do Canto, ao vivo. Ó, mesmo dodóizinho, ela vai deixar a contribuição. Aê, Camila. Bom dia, Oi, bom princesa. dia. Povo abençoado. Estou voz. um pouquinho sem voz, mas não pude deixar de entrar aqui, receber o carinho de todos vocês e falar um pouco sobre empreender, que é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida. Vamos lá, Camila. Começa. A Camila, E você perdão, tem? para quem não conhece, ela tem uma clínica de análise, né, Camila? De bastante sucesso, então ela sabe dessa questão também de funcionário, como lidar, ela tem uma gestão muito participativa. Eu gostaria que ela falasse um pouco de como ela geria, que ela já gere há muito tempo, como ela geria antes da inteligência emocional. Antes dela começar... Um comparativo, né? Sim. Legal. Bora, Camila, Antes e ajuda a depois. gente aí. O que a inteligência emocional fez na tua vida, amiga? No teu empreendimento? Olha, minha vida toda eu empreendo. Eu nunca trabalhei, a não ser realmente no meu negócio que eu atuo hoje, né? Como foi falado, eu tenho uma clínica médica no interior do Rio, onde é um centro de imagem, especialidade médica, então tem um laboratório também. E também trabalhei durante 13 anos também com clínica especializada na medicina ocupacional, onde nós realizávamos ali exames para empresas, admissional e demissional. Eu tenho um vasto conhecimento na área hoje. E confesso que quando eu comecei a iniciar, era muito nova, com 20 anos, não tinha inteligência emocional, não tinha maturidade, mas uma coisa que eu tinha realmente no meu coração era muita vontade de crescer, de empreender e fazer, dar o meu melhor. E aí por isso que até hoje eu trabalho nessa área. Mas confesso que foi muito difícil, muito estressante, tive muitos problemas, principalmente nas questões emocionais. Cheguei a ter 4 clínicas, São Paulo, Centro do Rio, Barra, estava liderando mais de 80 funcionários, uma demanda muito grande. E confesso que há um desgaste muito grande emocional, principalmente quando você não tem um preparo. Eu fui crescendo, minha clínica foi expandindo muito rápido. E aí eu não tenho uma faculdade de administração, então tudo que eu aprendi, eu sei hoje, após 13 anos, a gente acaba adquirindo uma coisa que a gente chama de know-how. Mas eu aprendi muito fazendo, tentativa e erro. Depois vim estudando, aprendi mais sobre gestão na prática e depois na teoria também. E confesso que, de fato, a inteligência emocional hoje me ajudou muito. Porque hoje eu consigo ter uma vida muito mais produtiva, mas também assim, com mais leveza. Hoje eu consigo, após 13 anos, me beneficiar, o que de fato o empreendedorismo nos traz, que é o que é uma liberdade. Hoje tem semanas que eu não vou na minha clínica, eu consigo gerir aqui pelo telefone, por câmeras, por e-mail,
Mas eu precisei passar 13 anos para hoje ter essa liberdade que o empreendedorismo nos traz. Que muitas pessoas pensam em empreender e já querem, depois de um ano, ou até mesmo abrir um CNPJ, abrir uma empresa, já acha que vai poder ter esse benefício. Isso vem com o tempo, com muito amadurecimento, com muito investimento e, acima de tudo, como vocês vêm falando aí, investimento em pessoas, e principalmente pessoas de confiança. Se você não tiver pessoas de confiança que vista a camisa da sua empresa, olha, eu vou te falar que é muito difícil. Boa, Camila. Boa. Obrigado. E contribuindo com o que a Camila falou, ela falou, né, eu estou muitos anos empreendendo e eu não tenho uma faculdade de administração. Quando eu fechei a minha primeira empresa, a minha primeira formação, Castro, é administração. Eu falei, teoria eu não sei, pura. Exatamente, teoria pura. Na verdade, eu só comecei a empreender quando eu comecei a identificar as crenças que me paralisavam. Mas na faculdade de administração não fala sobre gestão de pessoas, fala? Fala sobre gestão de pessoas. Mas como gerir essas pessoas? Ah, sim. Entende? Sim. Como gerir essas pessoas? Que eu aprendi com a inteligência emocional. Procurem as poderosas do Reaja e aprendam a gerir pessoas. O seu negócio vai escalar de uma maneira muito grande. Vai, Camila. Olha, como o Francisco falou, ele vai falar um pouquinho de perfil comportamental. Então, vou dar uma dica para quem quer empreender, quem quer alcançar seus resultados com maestria. A primeira dica que eu vou te falar é entenda de perfil comportamental. Ou contrate uma pessoa, um coach que entenda para fazer a contratação desses funcionários na sua empresa. Tá? O que você vai ganhar com isso? Quantas pessoas ao longo desses 13 anos na minha vida eu contratei de forma errada, somente ali, às vezes, olhar o currículo da pessoa, pelo currículo, atendia a minha demanda. Mas na prática era totalmente diferente, porque aquela pessoa não tinha o perfil comportamental para a vaga a qual eu precisava. Então, assim, o funcionário, muitas das vezes, chega até você com um currículo que você olha, você acha que vai te atender. Uhum. Mas, na prática, vai ser totalmente diferente. Então, eu quero contratar uma pessoa para liderança, para gerência. Você precisa contratar uma pessoa que tem esse perfil comportamental. Correto. Senão você vai... Quantas contratações erradas eu fiz? Isso me trouxe estresse, porque você gera uma expectativa, e também é financeiro. Porque treinamento, você vai aplicar treinamento no funcionário que talvez você vai ver depois de um mês que ele não tem um perfil para aquela vaga. Então você contratou, investiu dinheiro, investiu tempo de energia, enfim. Hoje, um dos maiores problemas e uma das maiores soluções das empresas é entender de perfil comportamental. Boa. Colocar a ferramenta certa, na vaga certa. E vou te falar até uma outra coisa. A pessoa vai poder dar muito mais resultados porque ela está numa vaga que está sendo condizente com o que ela gosta também de fazer. Isso aí. Tá? Sim, então, o Francisco vai falar melhor sobre o perfil comportamental. Então, para todos vocês que desejam empreender, contrate uma pessoa primeiro ou coach para fazer essa contratação, para te ajudar, para você não errar nas suas contratações. Boa, Camila. Tá, perfil comportamental transforma não só a empresa, mas relacionamento. Sim. Salvou meu casamento, sabia? Olha só, já ouvi a Joyce falar isso também. Salvou meu casamento. Gente, importante dado, 87% das demissões são por questões comportamentais. Foram contratadas pelo cognitivo, que a gente chama, que são técnicas e experiências curriculares, um papel, mas na prática essa pessoa tem dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, de gerir, de receber ordens, de produzir. Então, contrate pelo perfil comportamental. A gente vai falar rápido, vamos embora. São 4 perfis comportamentais. Na teoria DISC, Isso, vamos lá. Isso é só a pontinha do iceberg, tá, gente? Tem muito mais coisas relacionadas. Mas, por exemplo... É feito um teste. Sim. Respondeu as perguntas baseadas nas suas emoções. Não é que você gostaria de ser.
É no que você verdadeiramente sente. E é. Sim. Vamos começar pelo dominante? Vamos. O dominante, ele não ia deixar de começar por outro, né? São 4 perfis. A gente pode até ter 3, tá? Na verdade, nós temos os 4, mas 3 em evidência. Até 3. Vamos lá. Dominante, vamos falar de dominante puro. A gente vai falar de essência. Sim. Porque nós todos temos os 4 perfis, um pouco de cada um. Ainda que seja na flexibilidade. Sim. Sim. A gente vai falar de essência. Vamos começar pelo dominante, da teoria DISC. O dominante é aquele cara focado em resultado. Vou falar de estilo de liderança também. Sim. Ele tem um estilo de liderança autoritário. Né, Francisco? Isso. Você que está assistindo aí, vê se você se identifica com o que ela está falando. É aquele cara que é focado em resultado. Não fala com ele das coisas esmiuçadas, não. Tu vai direto no resultado. Ele quer saber o que você fez para chegar no resultado. O cara, às vezes, ele é um pouco confundido, para quem não conhece, na essência que ele faz isso intuitivamente, às vezes ele é taxado como arrogante. Essa é uma do ponto de melhoria. Sim, é o cara que fala alto, fala muito direto, não tem mimimi e ele atropela as pessoas. Se você é esse empreendedor, você precisa de um outro perfil complementar, tá? Sim. Mas o importante é o quê? Que ele é focado em resultado. A gente está falando voltado para a parte empresarial. O influente, vamos falar do influente da empresa. O dominante são excelentes líderes, né? Mas isso não quer dizer que os outros perfis não sejam aptos. Todos eles têm a sua liderança. São tipos de liderança diferentes. Sim. O dominante, ele é autoritário. Ele é autoritário. Vai. Influente. Influente? Somos nós. O influente. A gente gosta de falar. Para ele é mais importante se relacionar do que o próprio resultado. Conexão, é o processo, é a conexão. Ele é focado em pessoas. Ele é o sorridente, ele é o que, né, em excesso ele acaba sendo sem noção, tem que ter cuidado. Vamos trocar até o influente por SN, sem noção. Não era pra gente falar o nosso perfil, era pra a gente perguntar, pelo pouco que você ouviu, você, né, pra ver o que... Agora já foi. Qual você acha que é o meu perfil, qual o perfil dele? Então a nossa dominante é a Camila, focada em resultados, já que a gente está falando, né? A nossa dominante é a Camila. Focada em resultado, executora, essa é a nossa dominante. Mas ela já é adaptada à inteligência, ela já é super adaptada à inteligência, ela já tem inteligência emocional, então ela já é adaptada. Né, Francisco? Então ela é tranquila nessa parte da arrogância, mas tem que falar para ela, tem que trazer o resultado. Você que está assistindo aí, influente, você está se identificando, você é um bom vendedor, você faz conexões, mas o grande problema, você é bom de iniciativa e péssimo de acabativa. Você começa um negócio e não termina. Planejamento também. Não tem planejamento, então se associa a outro perfil que a gente vai falar daqui a pouquinho. Você entende que você então tem que ter um estável, que é o próximo que a gente vai falar. Tem que ter um estável do teu lado, que vai te trazer equilíbrio, vai te trazer planejamento. Olha como é que os resultados vão se alavancar. A minha esposa, por exemplo, é estável. A Joyce é estável. Então eu abro portas e ela vem segurando, senão eu faço um monte de besteira. Eu me conecto com tanta gente ao mesmo tempo que acabo desconectando, porque eu conecto com uma, conecto com outra, e ela vem segurando, tá? Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, mas ela vem no planejamento, vai no estável. Gente, isso é incrível no nosso relacionamento. Até da forma que nós vamos falar. A gente está falando aqui da parte de empreendedor, mas da forma que nós vamos falar com os nossos filhos, porque a gente não falou, mas como eles gostam de se comunicar. Sim. São mais demorados, os estáveis. Eles são focados em pessoas também. Eles demoram um pouco mais para tomar as decisões, porque ele está preocupado se vai ser bom para todos. É fantástico. Eu tenho em casa uma estável, na verdade em casa não, porque ela já casou, e um dominante. Mas antes de eu saber, meu Deus, de perfil comportamental, ela sofreu muito com a influente que gosta de tudo, né, rápido, resultado, tudo para ontem, acelerada toda a vida. Mas é incrível, então você aprende a respeitar. É muito gostoso saber de perfil, e nós somos analistas de perfis comportamentais. Se você tem mais alguma dúvida sobre isso, quer saber mais um pouquinho, manda seu comentário e sua pergunta. E chama a gente no Instagram, @programa.reaja, pra gente interagir. Vamos falar do conforme. Vamos falar do conforme. Ele é muito voltado para a qualidade. Sabe aquela pessoa que de óculos, quietinha no canto, aquele chamado CDF do teu colégio? É o conforme. O cara da planilha. Da planilha. É o cara excelente. Você precisa ter esse cara na sua empresa para cuidar de estoque, para cuidar de detalhes. Ele acha tudo. Mas ele é péssimo para se relacionar. Por exemplo, não vai botar um conforme para vender, para te ajudar. Nunca. Então, se você é conforme, tem uma boa ideia, e você precisa
fazer venda para o seu negócio alavancar, você está fadado ao insucesso, porque você precisa de alguém que venda. Então vamos entender disso aí, tá? Você entende quando você identifica isso na sua empresa, você vai colocar o cara no lugar certo e ele vai, sabe, não pede ele para recepcionar, não pede ele para lá fazer acordo, não pede ele para vender, mas e ele vai esmiuçar tudo com detalhes. E outra coisa, ele demora um pouco nas decisões também. Mas é porque ele precisa ter provas. Sabe, eu quero provas. Esse é o conforme. O conforme é aquele cara que junta bula, ele lê bula de remédio, ele lê o contrato antes de assinar, ele junta garantia de eletrodoméstico e por aí vai. A nossa estável também, do programa, nossa master, ela também tem conformidade. E aí a gente, agora que a gente entende, a gente se respeita. Inclusive, quando eu tô falando muito, eu costumo assim, vou ficar um pouco quietinha para elas continuarem me amando, né? Porque eu entendo que elas precisam do silêncio, ela precisa, né? Estável. Vocês estão entendendo? Existe esse equilíbrio, mas você tem que ter uma proximidade com a pessoa que vai te ajudar. Empreendedor, você empreenda, mas tenha pessoas próximas a você. Não precisa ser seu sócio, mas contrate pessoas. Sim, faça acordo com pessoas que possam. A sua empresa vai voar. Beleza? A Camila quer falar alguma coisa aí, Camila? Acho que já sei. Queria deixar uma dica aqui para quem deseja empreender, principalmente, né, em franquias. Quais são as 7 áreas que no momento está sendo bom para investimento, está em crescimento? Primeiro lugar, estética automotiva. O setor de estética automotiva é um mercado cada vez mais atraente. Isso porque o seu negócio pode trabalhar com vários tipos de cuidado para o seu veículo. Então, número 1 hoje, em nível de crescimento, quem quer investir em estética automotiva? Segundo lugar, loja virtual. Hoje em dia, a maioria das lojas, agora as compras, está sendo no virtual. Terceiro, alimentos. Telemedicina. Eu hoje trabalho na minha clínica com telemedicina também. Alguns laudos de alguns exames que nós realizamos, nós temos a grande maioria das clínicas agora contam com essa telemedicina. A gente está com 5 minutinhos, deixa a gente bagunçar aqui que a gente está gostando. Vai, tem comentário. Gostaram? Aí, Camila. Ó, dicas de investimento, dicas de perfil, dicas de relacionamento, gostaram? A Camila vai deixar lá no Instagram, tá? Chama a gente lá que a gente passa toda essa listagem. Bora, Vamos lá de comentários. Temos aqui a Mary, né, concluindo aqui. Parabéns a todos os apresentadores. Vocês são excelentes. Obrigada. Para encerrar, eu quero contar uma historinha, além de agradecimento. Calma, tem mais uns aqui. Tem uma pessoa que não se identificou. Parabéns e muito sucesso. Tem a Silvana. Parabéns, mulher de Deus, vai sempre avante e conquistando o impossível. Isso. E a Elises fazendo uma pergunta, né, acho que serve para fechar também. Uhum. E por onde começar? E por onde começar? Você tem um sonho? Você tem um sonho? Começa por aí. Mas ela, antes né, de começar... É Isis de Maricá? Elises. Tem um sonho, acredita em você, mas estude o mercado. Aonde você pode fazer, o que você pode fazer, qual é o seu investimento, que tipo de negócio, se você vai se associar às pessoas, mas se precaveja de todas as informações. Você já tem o nosso Instagram. Segue a gente que a gente vai te orientar da melhor forma. E a gente quer daqui a 2 anos, 10 anos, e você entrar em contato com a gente de novo, ó. Valeu pela dica. Elises, você já começou. Só acredita no seu sonho, acredita em você e continue, não pare, persevere. Entendeu? Você vai longe. Segue lá, gente, programa.reage. Eu queria dar uma dica para os empresários. Então dá a dica. Pessoal, empresário, acreditem nos seus colaboradores. Não retenham talentos. Se você identificar que a pessoa é talentosa, você está aqui para abundar na vida das pessoas, para transbordar. Incentive essa pessoa a ser cada vez melhor e transforme essa pessoa num fornecedor seu. Que ela abra uma empresa para ser um fornecedor seu e você entre com sociedade, que essa pessoa passe a ser um cliente seu também, mas nunca retenha uma pessoa, porque o seu propósito é esse, é prosperar e fazer as pessoas prosperarem também. E o que você está ensinando para essas pessoas é muito importante.
para encerrar, é muito rápido. Eu quero contar uma história, rapidinho. Na verdade é uma parábola, mas é uma história. Boa. É rapidinho. Essa história diz que o chefe teve que fazer uma viagem e ele deu 5 talentos para uma pessoa, 2 talentos para outra e 1 para outra. São 3 pessoas diferentes. E a que recebeu 5 talentos, que na verdade são, eu vou falar para você como se fossem moedas, ela negociou, ela muito negociadora, muito visagista, e ela investiu e ela fez com que esses talentos se multiplicassem em 10. Eu entendo que a de 2, a que recebeu 2 talentos, ela modelou a que recebeu 5, que multiplicou para 10, ela modelou. Então é importante, se você conhece alguém que está dando certo, é importante você aprender com aquela pessoa o que você tem para melhorar, para poder alcançar os resultados. Se ele está trazendo resultado, vale a pena. Eu entendo que a que ganhou 2 e multiplicou para 4, ela modelou a que ganhou 5 e assim alcançou os resultados também. Mas tem aquela que pegou o único talento que ela recebeu do seu chefe e guardou. Ela nem colocou no banco para render juro, não. Ela guardou com medo de perder. Com medo de perder. Então não tenha medo. Lembra, não tenha medo, a gente já falou sobre medo aqui. Não tenha medo. O talento que Deus te deu é para agregar na vida do próximo. Entende? Se esse sonho for para contribuir para a vida de pessoas, for para fazer a diferença, a quem está no seu redor, sua família vai ser contribuído por isso. Não guarde. Não guarde. Não tenha medo. Vai lá e empreende. Vai lá e empreende. Essa é a dica. Ele deu para os empresários. Vamos lá, gente. Agora eu quero agradecer. Empreenda. Tem iniciativa, o seu sonho é maior, mas modele pessoas, modele histórias de sucesso e tenha mentores para ajudar. O mentor vai fazer você encurtar o tempo de sucesso. Tenha mentores. Programa.reaja. Sim, programa.reaja. Muito obrigada pela audiência. Deus abençoe a todos um dia extraordinário. Amém. Deus abençoe.